Pois é, né, galera? Quem diria que o nosso Reinaldinho estaria sofrendo um hate absurdo um dia, né? Mas dessa vez tem um motivo disso estar rolando. Até porque o cara simplesmente vazou o endereço do casamento da Emily Vick e agora pessoas que odeiam ela estão desejando a morte dela e tacando macumba até pro neném da Kathleen. Então sim, todo esse hate que o Reinaldinho tá tomando tem um motivo. Porém, para vocês não ficarem perdidos no que tá rolando, eu vou botar um contexto nisso. Então, no dia 22 de janeiro, foi anunciado o casamento da Emily Vick com o Leozinho. Eu não sei o certo dia que foi anunciado de fato, porque eu procurei em todo canto e não achei. Porém, a data que começou toda essa polêmica foi dia 22 de janeiro. Mas aí, né, depois da Emily Vick ter anunciado o casamento dela, ela convidou umas par de pessoas para esse casamento. E uma dessas pessoas foi o Reinaldinho, que até aí não tem nada demais dele ser convidado. Porém, o problema ele começa quando o Reinaldinho faz um vídeo sobre isso, mostrando o convite que ele recebeu, que também não tem nada demais. Só que nesse vídeo ele mostra muito convite, tipo, muito mesmo, ao ponto dele falar o endereço do casamento, mesmo sabendo que não deveria falar e nem mostrar. Acabei de receber o meu convite pro casamento da Emily Vick e do Leozinho. Sim, galera, eles vão casar e esse aqui é o meu convite, mano. Eu vou abrir junto com vocês. Tem aqui logo de cara, ó, já meu nome no espelhozinho aqui. Enaldo, tá vendo? Personalizado. Deixa eu ver, ó. Tá, para não enrolar vocês, eu não vou deixar esse vídeo passar por completo, porque é apenas um unboxing. É ele mostrando o convite que recebeu por detalhe, que isso só vai prolongar o vídeo a custo de nada. Então vamos direto para a parte que ele mostra o endereço. E ó, o convite ele é todo de metal, é como se tivesse uma gaiolinha de metal muito bem acabada. Com grande alegria convidamos para o nosso casamento, Emily e Leozinho, a realizar-se às 19h30 do dia 15 de fevereiro de 2026, na Casa Pampulha, Avenida Otacílio. Não sabia se eu podia falar, né? É o endereço do casamento deles. Foi mal. Ele rindo depois de simplesmente vazar o endereço é intancável. Reinaldinho, por se tratar de um endereço, era óbvio que não poderia falar. Ainda mais se tratando de um vídeo para a internet, onde que o seu público é nada mais, nada menos do que 40 milhões de inscritos. Não é como se fosse apenas uma pessoa, é praticamente quase um terço do Brasil, cara. E você com esse poder, tu deveria ter tomado mais cuidado aqui, ou pelo menos regravar o vídeo. Mas não, tu fez vídeo e postou desse jeito. Que isso resultou em 2,1 milhões de visualizações no YouTube, 2,3 no Instagram e no TikTok 1,4, que fazendo as contas aqui, dá em cerca de 5 milhões e 800 mil visualizações. Então, além de vazar o endereço, você ainda conseguiu vazar para 5,8 milhões de pessoas. E agora, toda essa gente sabe onde vai rolar esse casamento. E depois do Reinaldinho postar esse vídeo, veio um monte de gente cobrar ele, porque ele mostrou o endereço, porque ele é sem noção. Fiz o meu trabalho. Hihihi, levei vantagem. Desnecessário. Nunca mais vou te assistir. Você atrapalhou tudo. E galera, era meio óbvio que isso ia acontecer, né? Primeiro que o Reinaldinho é gigantesco. E segundo que ele vazou o endereço onde ia rolar isso. E depois desse vídeo do Reinaldinho, muitas pessoas começaram a cobrar por um pronunciamento dele. O que eu concordo, um pronunciamento era o mínimo que o Reinaldinho deveria fazer. Só que ao invés disso, não teve pronunciamento nenhum vindo da parte dele. Apenas um outro vídeo que ele mostra um outro convite. E nesse vídeo ele até fala disso. Porém, em momento nenhum ele chega a se desculpar sobre o ocorrido. Mas tem uma parte nesse vídeo que me tirou bastante atenção. E a parte que eu me refiro é essa daqui. Acabei de receber mais um convite de casamento da Emily Vick e do Leozinho. Aí você deve estar se perguntando... Pô, Reinaldinho, mas você já mostrou um convite, você vazou até o endereço. Sim, e sofri muito hate por causa disso. Mas mesmo assim, a Emily e o Leozinho não me desconvidaram da festa e, pelo contrário, me mandaram um segundo convite, que esse aqui é de padrinho. Pelo visto, a Emily Vick e o Reinaldinho não brigaram, não teve uma treta pelo erro do Reinaldinho, muito pelo contrário, a Emily Vick nem tirou ele da festa. O que eu concordo, por eles serem amigos, a Emily deu um voto de chance para ele, por justamente serem amigos. Mas ok, voltando para aquele vídeo do Reinaldinho que ele fez aquela atrocidade, dá para ver que ele não fez por querer.
ele não tava com o intuito de fazer isso. Só que ele poderia facilmente regravar e postar o vídeo. Mas não, regravar daria muito trabalho. Forçar uma reação seria muito difícil. Então, ele apenas ignorou as consequências e postou do jeito que tava. Mas vocês culparem apenas o Enaldinho é muita sacanagem. Porque não foi só ele que vazou o endereço. Além dele, também temos a Larissa, que vazou o endereço e ainda por cima deu uma justificativa porca para isso. O convite, galera, é todo espelhado. Olha isso aqui. Vocês estão vendo, inclusive, a minha geladeira, meu celular, tudo lá no fundo. É lindíssimo e eu não estou preocupada em vazar o endereço porque no vídeo do Enaldinho ele já vazou o endereço, então... Se o Enaldinho vazou, eu vou vazar também. Ah, pelo amor de Deus, que justificativa horrível para dar para isso. Claro, o Enaldinho vazou, sim, mas isso não é desculpa para você fazer o mesmo. Eu sei que a merda já tinha acontecido, porém, você com esse vídeo deu apenas mais visibilidade para isso. Claro, não é apenas a Larissa que fez a mesma coisa que o Enaldinho. Além deles tem o Vini, também vazou o endereço, então não é um caso isolado. E vocês botando a culpa toda nas costas do Enaldinho chega a ser injusto, porque não foi apenas ele que vazou. Então botar toda a culpa para cima do Enaldinho falando: ah, o Enaldinho estragou tudo, foi culpa do Enaldinho, guys. Eu falo que sim, é uma atitude injusta. Eu sei que o Enaldinho errou, mas vocês taxar ele como o maior culpado de toda essa história, enquanto tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, não entra muito bem. Então, além de culpar apenas o Enaldinho, culpa também todos que fez isso e as pessoas que estão divulgando isso. Uma das coisas que me deixou bem triste no meio de tudo isso foi o fato da Emily Vick receber várias ameaças de morte e fazerem macumba para o neném da Kathleen. Olha, eu não gosto da Emily Vick, mas nem é por isso que eu vou desejar a morte dela. Se você não gosta de tal atitude de uma pessoa, critica a atitude e não apela para isso. Mas aí, né, essas ameaças veio após o povo vazar o endereço dela. E o Enzo de Chique Chique Bahia aproveitou essa oportunidade e tentou botar medo na Emily Vick. Olha, Emily Vick, eu sei onde você tá, hein? Eu vou atrás de você e fazer o pior com você. Eu imagino que foi mais ou menos isso, mas essas ameaças não passaram apenas de ameaças, porque ontem, dia 15 de janeiro, o dia do casamento da Emily Vick, não aconteceu nada de ruim, foi alegria para lá e festa para cá. E realmente, teve até pessoas que foi pelo endereço vazado. Mas o que o pessoal tava pensando antes, que o povo ia ameaçar pessoalmente a Emily Vick, não aconteceu nada disso. Muito pelo contrário, só tinha fãs desesperados por verem a sua ídola. E mesmo se tivesse alguma ameaça ali no meio, tinha segurança ali para justamente parar esse tipo de coisa. E vocês pensando que poderia acontecer algo de ruim ali. Pô, galera, é a Emily Vick. Claro que vai ter segurança máxima para algo do tipo. No fim de tudo, eu realmente achei bem triste dela receber mensagens do tipo, mas não ia sair de apenas mensagens. Mas mesmo assim, eu acho bem paia receber mensagens assim. Como eu disse antes, se você não gosta de tal atitude de uma pessoa, critica a atitude. E não apela para esse tipo de coisa. É sério, essa é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque além de deixar a pessoa com medo, deixa a pessoa muito para baixo com esse tipo de comentário. Então, antes de comentar algo do tipo, pensa muito bem no estrago que você pode fazer. No fim, eu desejo melhoras para a Emily Vick, porque receber mensagens desse tipo não é nada bom. E também no fim desse vídeo eu quero falar um pouco do Enaldinho. O que ele fez de fato foi algo errado, mas dá para ver que não foi de propósito. Mas mesmo assim isso não justifica o que ele fez. Só que culparem apenas o Enaldinho, enquanto tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, chega a ser muito injusto. Eu não estou defendendo o Enaldinho, só que ele não foi o único a errar. E ver pessoas falando que a culpa foi apenas dele, quem vê de fora pensa que a culpa foi realmente dele. Vocês estão vendo o nível disso? Sim, o Enaldinho errou.
Porém, ele não foi o único. E pessoas falando que ele foi o culpado, dá para ver que foi apenas ele. Enquanto isso, um monte de gente fez a mesma coisa. Só que pessoas estão culpando apenas o Reinaldinho por ele ser o primeiro a fazer isso. E quando você vai ver, você vê que não foi só ele que acabou mostrando o endereço. Pessoas que postaram vídeos falando sobre o mesmo assunto acabou deixando o endereço aparecer. Além de que teve gente que também tirou print, fez figurinhas e ainda repostou aqui pelos comentários. Ou seja, o Reinaldinho não foi o único. Então, antes de apontar o dedo, é importante ver a história por completo. O que importa é que no fim deu tudo certo e que não aconteceu nada com a Emily Vick.